Boa noite. Agora está valendo porque eles estão filmando, viu? Olha, eu estou aproveitando muito essa semana aqui, está sendo muito bom para mim e para minha esposa. E estou passando experiências curiosas aqui. Hoje, por exemplo, eu estava numa livraria evangélica daqui, Heaven and Earth, eu creio que é o nome. E eu estava com uma camisa da igreja Adventist Church of Richmond, que o Marcos me deu, e com um emblema aqui. E uma senhora parou e falou assim: eu posso fazer uma pergunta para você? Eu falei: pois não. Você é adventista? Eu falei: sim. Ela viu o emblema, né? Porque há uma igreja adventista perto da minha casa e eu sempre fico querendo ver e nunca fui. E eu dei o endereço dela para ela vir uma noite aqui. Então notem que às vezes você pode chamar a atenção de alguém para a igreja com uma coisa simples, com uma camiseta. Hoje foi um dia inusitado, viu? Até socorrer um gato selvagem com o pastor nós socorremos. Isso é uma história que eu conto em outra ocasião. Nós fomos no hospital hoje socorrer um gato. Bom, mas já que eu falei de gato selvagem, vamos aproveitar a dica para nós entrarmos no tema de hoje: a loucura de Nabucodonosor. Os anos em que Nabucodonosor ficou demente, perdeu completamente o seu juízo, e a Bíblia registrou esse episódio. O que isso tem a ver conosco hoje? Que lições nós podemos tirar dessa história de Nabucodonosor? E mais, isto de fato ocorreu? Há alguma coisa na arqueologia que confirme essa loucura de Nabucodonosor? Antes de iniciarmos propriamente esta leitura e esse estudo da Palavra de Deus, eu queria que todos fechassem calmamente os seus olhos e, nesse momento, sentindo a presença dos anjos, sentindo a atmosfera do céu, nós oramos. Senhor, agora a Tua Palavra será estudada. Queremos ouvir a Tua voz. Alguns ainda estão a caminho daqui, Senhor. Outros já chegaram. Que todos possamos ser alimentados espiritualmente por Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender mais de Ti e a colocar em prática as lições que aprendemos da Sagrada Escritura. E perdoa, Senhor, todo e qualquer pecado que tenhamos cometido contra o Teu nome, seja ele por uma ação, uma omissão do dever, seja qual for, perdoa-nos, lava-nos no sangue do Cordeiro e aceite o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Como eu já havia pedido nos outros dias, olhe se há uma visita do seu lado ou alguém sem Bíblia. Ofereça sua Bíblia, abra a Bíblia para ele, ajude-o a pesquisar e encontrar. Daniel, capítulo 4. Aqui existe uma coisa curiosa nesse texto que nós vamos ler. O livro de Daniel até aqui foi escrito em hebraico. Porém, essa parte foi escrita em aramaico, não em hebraico. O que dá a entender? Depois que Daniel morreu, um editor ajuntou as várias partes do livro de Daniel que estavam espalhadas. Daniel escreveu num pedaço de papel um episódio contando o sonho de Nabucodonosor, ou quem sabe um detalhe de seu sonho. Algum editor posteriormente ajuntou tudo isto num livro e colocou os títulos e acrescentou detalhes. E esse editor, evidentemente inspirado por Deus, resolveu colocar aqui o pedaço de uma carta escrita em aramaico pelo rei Nabucodonosor. A carta diz assim: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, eu expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. E então entraram os magos e encantadores, os caldeus e feiticeiros,
e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Bom, essa história nós já conhecemos. Algo semelhante aconteceu no passado. Nabucodonosor era um sonhador e ele ficava impressionado com os sonhos que tinha. Da outra vez ele sonhou e esqueceu o sonho. Deus usou Daniel para dar não somente o significado do sonho, mas também revelar o que o rei havia sonhado. E ele lembrou quando Daniel fez a revelação. Aqui a história era um pouco mais fácil. O rei lembrava o sonho, mas de novo os magos não puderam saber dar a interpretação. Até que finalmente apareceu Daniel e Deus usou Daniel para dar o significado do sonho do rei. O que será que o rei sonhou? Bom, o rei Nabucodonosor convidou todos os seus magos, aqueles homens formados na Universidade de Babilônia, dos quais Daniel fazia parte, para interpretarem o sonho dele. Nós já vimos esses homens nos outros episódios que estudamos aqui durante a noite. Este era mais ou menos o retrato de um dos sacerdotes ou de um dos magos, chefe dos magos babilônicos daquela época. Lá ao fundo você tem um zigurat, ou uma torre-templo, como aquela de Marduk, ou Entemenak, que eu já havia falado com vocês. O rei chamou a todos e não souberam interpretar o sonho. Até que por fim aparece de novo Daniel, ou Beltesazar. E Daniel falou: ó rei, diga-me o sonho e eu vou te dizer a interpretação. O sonho que o rei teve foi muito curioso. O rei disse assim: Daniel, eu estava olhando na minha visão da noite, assim diz o verso 10, e no meu leito, e eu estava admirado quando vi uma árvore no meio da terra. A altura da sua árvore era enorme. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era muito bonita, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam nela sombra, e as aves do céu faziam nela morada. E os seres viventes, todos se mantinham nela. No meu sonho, eu estava olhando no meu leito, e vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Deixe-me falar algo interessante sobre essa visão da árvore. Na cultura oriental antiga, desde Babilônia e até um pouco antes disso, a árvore sempre era símbolo de uma nação poderosa. Uma nação amada. E é curioso que animais aves e animais do campo eram símbolos de estrangeiros, de pessoas que vinham para essa nação. Então, se você tinha uma árvore com vários passarinhos nos galhos dela, você saberia que aquilo é um país no qual pessoas de fora vêm a encontrar abrigo, ou quem sabe procurar alguma coisa que não tem no seu país. Nesse aspecto, eu poderia fazer um paralelo: os Estados Unidos poderiam ser comparados a uma árvore. Que aves, aqui a comparação com animais não é ofensiva, eu estou falando da cultura oriental, que animais, aves de outros países vêm aqui buscar abrigo. Muitos de nós não somos daqui, somos de outros países, e viemos aqui buscar abrigo. Era um símbolo. Lembra que eu falei com vocês das expressões idiomáticas de Israel e os símbolos? Nós temos hoje também, ou melhor, das expressões e símbolos do Oriente Médio, nós temos também expressões e símbolos. Por exemplo, se eu mostrasse para vocês uma pomba branca, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Paz. Não é isso? Se eu mostrasse o símbolo de um coração vermelho, com uma flecha cruzando por ele, o que vem à sua cabeça? Amor, paixão, não é isso? No Oriente Médio, uma árvore repleta de pássaros nos seus galhos e de animais na sua sombra, era uma nação poderosa recebendo estrangeiros. Agora que eu falei isso, eu vou até explicar uma passagem do Novo Testamento. Certa vez Jesus estava chamando discípulos para si. E chamando: venham, sigam-me, sigam-me. Um não foi chamado por Jesus, ele se ofereceu. Quem não se ofereceu dos 12 apóstolos? Quem não foi chamado dos 12 apóstolos? Judas. E você já prestou atenção que quando Judas chega perto de Jesus e fala: Senhor, eu te seguirei por todo lado, Jesus usa esta figura que eu acabei de explicar para responder a Judas. Ele fala para Judas assim: as aves do céu têm seus ninhos, e as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. A raposa, no tempo de Cristo, era um símbolo pejorativo de Herodes e de sua família. As pessoas não gostavam de Herodes, era um político detestado. E vocês sabem, quando as pessoas não gostam de um político, eles começam a pôr apelidos nele. Não é assim? Começam a pôr apelidos. O apelido de Herodes era a velha raposa. Herodes era meio judeu, meio idumeu. A família de Herodes não era de puro sangue judeu. Eles eram meio judeus, meio idumeus. Então, quando Jesus disse, as raposas têm os seus covis, as suas cavernas, significa, a família de Herodes tem um lugar em Israel. As aves têm os seus ninhos. Os estrangeiros, os romanos, também têm um lugar de descanso na árvore que é Israel. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, na árvore chamada Israel, os estrangeiros têm um ninho ou um abrigo, mas o Messias não tem. Isso que significa aquela parábola de Jesus. E de novo nós vemos aqui uma árvore. Mas deixe-me agora acrescentar um novo dado à cultura deles. O reino era muito confundido com a pessoa do rei. Porque o rei era o reino e o reino era o rei. Nós que não vivemos numa monarquia temos dificuldade de entender isso. Mas pergunte a um inglês e ele vai lhe explicar que a Inglaterra é a rainha e a rainha é a Inglaterra. Prova disso que o Canadá não tem nenhuma relação política ou financeira com a Inglaterra, com o reino da rainha, mas até hoje você tem lá um simbolismo muito forte da monarquia inglesa no Canadá, a ponto do rosto da rainha estar no dólar canadense. Não é assim? Então nós temos, quem vive sob uma monarquia faz muito esta confluência. O rei é o reino é o rei. E o rei Nabucodonosor viu uma árvore. Ele sabia que era um símbolo do seu reino, mas ele não entendeu os significados. A árvore era bonita. Até aí o sonho era tudo bem. As aves do céu, os estrangeiros vinham buscar abrigo na árvore do reino de Nabucodonosor. Animais do campo vinham buscar sombra na árvore do reino de Nabucodonosor. O frondoso reino da Babilônia. Só que aconteceu uma coisa. No sonho, a Bíblia diz que Nabucodonosor viu um vigilante que descia do céu. E esse vigilante trouxe um decreto. A árvore será cortada. Eis as palavras do vigilante como está na Bíblia. Derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes, deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. A palavra tempo aqui no hebraico é idam. Idam você pode traduzir por tempo, ou pode traduzir também por anos. Então passem sobre ele 7 anos, 7 tempos significa que passe sobre ele 7 anos. Foi isso, Daniel, que eu sonhei, disse Nabucodonosor. Daniel ficou atônito. Ele olhou para o rei. Não, senhor, eu não prefiro não dizer nada. Não, Daniel, fale o significado do sonho, por favor, fale. Ó rei, que seja para os teus inimigos isso. Fale, Daniel. Nabucodonosor, eu respeito muito o senhor, mas eu tenho que dar uma mensagem de Deus. Deus está magoado com seu orgulho. O Senhor está muito exaltado, muito soberbo. E por isso a ira de Deus cairá sobre o Senhor. Deixe-me abrir um parênteses antes de dar a explicação de Daniel. Cuidado, a soberba é algo muito sutil. Eu já falei aqui de maneira um tanto até humorística, mas é verdade. Há pessoas que usam qualquer coisa que ele tem de bom para exaltar-se a si mesmo. Isso é um prejuízo para você. Cuidado com isso. Tome muito cuidado. Quer um exemplo psicológico? Se você chegar a um cidadão comum e perguntar assim, você é perfeito? Ninguém em sã consciência vai dizer, eu sou perfeito. Não é isso? As pessoas vão falar para você, não sou perfeito não. Pergunte para alguém, faça o teste. Pergunte para alguém assim, você é perfeito? A pessoa vai falar assim, eu não sou perfeito, não, de maneira nenhuma. Pobre coitado de mim, olha, eu sou tão imperfeito.
Alguns assumem até uma capa franciscana de humildade e falam assim, se não fosse a misericórdia de Deus, sabe? Eu tenho, nossa, como eu sou imperfeito. Eu tenho muito defeito, sabe? Humilde ele, né? Teste a veracidade da humildade dele. Faça uma segunda pergunta. É mesmo, você tem muitos defeitos? Tem, nossa. Ah, se não fosse Deus... Diga-me 2 defeitos que você tem. Pergunte, diga-me 2 defeitos que você tem. A pessoa vai responder. Ele vai responder. Ele geralmente vai falar para você assim, eu digo. Meus 2 defeitos são o seguinte, é que eu sou uma pessoa muito franca, sabe? O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Eu não olho idade, eu não olho cor, eu não olho sexo, eu não olho posição social, eu falo na cara. Eu devia ser um pouco mais político, mas eu falo na cara. E um outro defeito que eu tenho é que eu sou muito perfeccionista. Se algo sai fora do planejamento, eu não suporto. Isso é defeito? Isso é virtude. Ninguém fala assim, o meu defeito é que eu sou fofoqueira, que eu tenho uma língua, rapaz, que... Não, de maneira nenhuma. Em outras palavras, o modo como muitos admitem a sua imperfeição é dizendo, no fundo, eu sou perfeito. Eu sou orgulhoso. Como eu disse, alguns se acham tão bonitos que eles querem se beijar na testa. Uma vez um rapaz chegou para uma moça e falou o seguinte, nós temos tudo para dar certo, porque nós gostamos da mesma coisa, eu. Pobres coitados. Estão recebendo hoje a síndrome de Nabucodonosor. Eu penso que eu sou gatinho. Isso vai ser difícil traduzir, viu? Tem gente que acha que eu sou 10. Tem gente que acha que é 10. Tudo bem. Vamos voltar a Daniel. Ele falou, rei, antes o senhor não tivesse tido esse sonho. O senhor é essa árvore. Sou eu, Daniel? Que bom! Eu já sabia disso. Os animais são os estrangeiros, não é? Exatamente. Os pássaros também são os estrangeiros. Exatamente. Eu sei que pássaros são animais. A distinção aqui é apenas por questão literária. Eles vêm abrigar nas minhas folhas. Você mesmo, Daniel, você não é daqui, você não é babilônio, você não é caldeu. Sim, rei. Só que tem uma coisa. O senhor vai ficar louco. Como? Louco. Crazy. A sentença de Deus vai cair no senhor. Mas por que, Daniel? Você não diz que seu Deus é bom, que ele é misericordioso, que ele é amor, que ele é bondade? Sim, rei. Mas Deus quer salvar o Senhor. Gente, Deus pode fazer qualquer coisa para curar você. Deus usa qualquer remédio para curar você, mesmo aquele que lhe causa maior repulsa. Aprenda isso. Deus é o psicólogo maior. E ele vai usar qualquer coisa para curar você. Até aquilo que lhe causa vontade de vomitar. Pode ser o pior remédio para estômago. Se você precisa ser curado, é esse o remédio que Deus vai lhe dar. E às vezes Deus tem que nos dar uma rasteira para que a gente caia no chão e possa contemplar um pouquinho o céu. Porque enquanto você está aqui, você está olhando a vida dos outros. Deus então, e ele deu uma rasteira em Nabucodonosor. Eu vou ficar louco? Vai. E rei, o senhor vai comer mato, como se fosse um animal. O senhor vai ficar fétido. Vai começar a dar gritos. As pessoas não vão reconhecê-lo, o senhor também não vai reconhecer ninguém. Por 7 anos. Mas o senhor vai ter misericórdia de ti, ó rei Nabucodonosor. Depois de 7 anos, o senhor vai reassumir o seu reino. E a Bíblia diz que justamente isto aconteceu. Verso 28. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, 1 ano, passeando sobre o palácio do real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu glorioso poder, para a casa da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois,
e passar-se-ão 7 tempos ou anos sobre ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe crescessem os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as de aves. Imagine a cena. Nabucodonosor começou a ficar louco, babando. Será que isso aconteceu mesmo? Algumas pessoas pensam que essa história não é real. Eu já fiz menção aqui, numa palestra anterior, sobre as crônicas de Nabonido, e você se lembra de já ter mostrado um tablete como esse. Esses tabletes com esta inscrição cuneiforme, essa inscrição específica da Babilônia, conta episódios da vida dos reis e de Nabucodonosor. E essa inscrição específica conta da glória, do orgulho que Nabucodonosor tinha sobre a cidade de Babilônia. Eis um trecho traduzido desse cilindro. Olha como se parece com a linguagem da Bíblia. Isso foi escavado no Iraque e hoje faz parte da coleção de escritas cuneiformes do Museu Britânico de Londres. Eu fiz Babilônia, a cidade santa, a glória dos grandes deuses, mais proeminente que antes, e promovi a sua reconstrução. Eu fiz santuários para os deuses, e deuses para brilharem como o dia. Nenhum rei, dentre todos os reis, jamais criou um templo como o que fiz para Marduk. Escrevo isto em documento para as futuras gerações. A parte que eu coloquei em reticências aqui, infelizmente está danificado no tablete e é impossível ler. Mas nós sabemos que é um escrito de Nabucodonosor. Você percebeu a semelhança entre as palavras daqui e as que foram escritas na Bíblia? Viram uma prova arqueológica de que realmente foi Nabucodonosor que construiu Babilônia e que ele era realmente um rei orgulhoso? Não é praticamente as mesmas palavras usadas na Bíblia? E realmente Nabucodonosor tinha do que se orgulhar. Aqui você tem os restos arqueológicos da antiga Babilônia. Aqui está o rio Eufrates. Eu já havia mostrado figuras para vocês, eu vou repetir. Aqui o rio Eufrates. Aqui restos da cidade de Babilônia. Aqui é um leão do palácio de Nabucodonosor. Hoje ele está bastante danificado. Lá no fundo estão as paredes do que seria a moderna Babilônia, que o pretenso descendente de Nabucodonosor queria reconstruir, Saddam Hussein. Uma foto aérea das escavações de Babilônia mostra o tamanho da cidade. Uma foto tirada por satélite. Aqui está todo o contorno do que seria a cidade de Babilônia e aqui onde passa o rio Eufrates. Aqui onde está marcado seria o templo de Entemenac, que eu falei ontem, onde Nabucodonosor havia erguido possivelmente a imagem. Aqui ficava o palácio de verão de Nabucodonosor. Hoje são só ruínas. Uma planta da cidade, então, como eu já havia mostrado para vocês, o rio Eufrates passando no meio, o palácio de verão do rei, o templo, os jardins suspensos ficavam aqui. Aqui o palácio de verão. Bom, olha o que Nabucodonosor construiu. 53 templos, 955 pequenos santuários, 384 altares públicos, 3 grandes palácios. Seu pai havia feito apenas um. Ele construiu os jardins suspensos, construiu a porta de Ishtar, que eu falei com vocês que hoje está em Berlim. Aumentou 3 vezes o tamanho de Babilônia. Ele tinha ou não tinha motivo para se orgulhar? Por isso ele escreveu naquele cilindro, a Babilônia que eu construí, que eu fiz. Deixe-me abrir um parênteses para falar algo com todo respeito a essa nação. Eu queria dizer, principalmente a você não brasileiro, você americano que está me ouvindo aqui nessa noite, nós no Brasil oramos muito pela América. Nós oramos muito pelo país de vocês. E nós oramos de uma maneira muito especial no dia 11 de setembro, quando houve a queda do World Trade Center. Eu era professor, na época, de religião da Faculdade de Comunicação Social e Administração da Universidade Adventista do Brasil. E nós paramos o culto, nós paramos a aula para orar pelas vítimas e pela segurança dos Estados Unidos da América. E muitas pessoas oraram.
ao redor do mundo por vocês. Se há 2 países que eu acho que recebem o maior número de orações do mundo, e eu acho justificável isso, são os Estados Unidos e Israel. Israel, porque lá é o foco do conflito do Oriente Médio. E a Bíblia fala que deveremos orar pela paz de Israel. E os Estados Unidos, porque são o país mais rico do mundo. E quanto maior a sua riqueza, maior a sua responsabilidade. Qualquer erro dos Estados Unidos, o mundo todo é afetado. Se cair a Bolsa de Valores de Nova York, eu posso perder o meu emprego no Brasil sem ter nada a ver com Nova York. Então a responsabilidade americana é muito grande. Por isso temos que orar por essa nação, porque há uma grande responsabilidade incidindo sobre ela. Mas ao mesmo tempo que eu disse isso, deixe-me dizer a você que tome cuidado para que a riqueza que Deus deu a esse país, esse é um país abençoado. Deixe-me dizer qual a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Os pioneiros brasileiros, ou melhor, portugueses, europeus que foram para o Brasil, foram para lá buscar ouro. Os pioneiros que vieram para essa terra, vieram buscar Deus. Enquanto os que vieram aqui eram religiosos, fugindo da perseguição da Europa, os que foram para o nosso país eram conquistadores em busca de ouro. Esse pequeno detalhe já deu uma tremenda diferença. É curioso que todos os países colonizados por uma mentalidade católico-medieval são países pobres hoje. Os países colonizados por mentalidade protestante são países que estão bem, Canadá, Estados Unidos, etc. Então, louvado seja Deus, agradeça a Deus pela bênção do seu país. Mas ao mesmo tempo que eu falei isso, deixe-me, como um brasileiro, estrangeiro, dar uma sugestão a você. Não deixe que o orgulho de Nabucodonosor tome conta de vocês. Ellen White, uma americana que recebeu de Deus o dom de profecia, escreveu por volta de 1909 uma coisa que Deus me mostrou em sonho quando ela estava em Nova York. Ela disse que viu os grandes prédios de Nova York e ela disse o seguinte no livro Eventos Finais, Last Day Events. Ela escreveu esse texto e foi publicado nesse livro. Ela falou, o Senhor me mostrou os grandes edifícios de Nova York. E a ira de Deus caiu sobre esses edifícios. Muitos deles foram erguidos para exaltar o orgulho humano. E num dado momento eu vi uma cena terrível. Edifícios em Nova York sendo destruídos pelo fogo e os bombeiros não podiam apagar o incêndio que se seguia. Isso foi escrito em 1909. E o Senhor me mostrou a continuidade daquelas visões, ela diz. Bolas de fogo caíam do céu sobre uma cidade. E essas bolas de fogo caíam e dessas bolas de fogo saíam flechas incandescentes por todos os lados. A destruição era terrível. Milhares perdiam a sua vida em uma só vez. Eu não vou dizer que Ellen White previu diretamente a queda do World Trade Center. Mas ela previu a queda de edifícios e entre eles estava o World Trade Center. Que segundo eu vi numa entrevista no Brasil, alguns diziam que era o orgulho dos Estados Unidos. Construído para o orgulho e a força desse país, não para a honra e glória de Deus. Alguém pode perguntar, peraí, pastor, você está sendo insensível no seu comentário. Você não teve nenhum parente que morreu lá. E as vítimas que morreram lá? E as vítimas que estão morrendo em Bagdá? Deus permite que o justo, que o inocente, sofra, às vezes, o castigo que não competia ao inocente sofrer. Mas não pense que Deus está sendo injusto com o inocente. Sabe aquele ente querido seu que a morte levou? A Bíblia diz que ele está dormindo no Senhor. E na volta de Jesus, ele vai ressuscitar. E ele vai entrar num céu todo especial, onde nunca mais ele terá que derramar uma lágrima. E agora, a minha preocupação não é com os que morreram. Quem morreu agora não pode sofrer nenhuma decepção. Não pode sofrer nenhum tipo de machucado. Quem morreu agora está aguardando no túmulo a volta do Senhor. A minha preocupação é comigo e com você que ainda estamos vivos.
Porque quem morreu em Cristo já está com a sua salvação selada. Agora nós que estamos vivos, temos que cuidar para não cairmos. Então se você perdeu algum ente querido, seja no World Trade Center, ou seja em qualquer outra situação, e você sabe que ele morreu no Senhor, então meu amigo, prepare-se para um dia vocês dois se encontrarem. Raciocine comigo. Se você tem uma louça muito preciosa na sua casa, quem sabe um vaso chinês da dinastia Ming, e você está para receber uma festinha de crianças, você deixa esse vaso no chão ao alcance de todos? Você não põe o vaso lá no alto? Pois saiba que algumas pessoas nesse mundo são vasos preciosos para Deus. E Ele separa essas pessoas e os coloca no lugar guardado, para que eles não se quebrem com as brincadeiras dos adultos desse mundo. Porque na verdade a única diferença entre os adultos e as crianças é que o brinquedo dos adultos é mais caro e o machucado é mais sério. Mas no fundo, todo adulto é uma criança. Dado esse parêntese sobre o orgulho que nós vemos ainda hoje, você entende por que Nabucodonosor ficou tão orgulhoso. E a síndrome dele permanece até hoje. Aqui está o reino como ele ampliou. Lembra que eu prometi ontem para vocês que ia mostrar uma foto de Saddam Hussein? Esse é Saddam Hussein. Este quadro foi pintado num das paredes do maior hotel de Bagdá. Você vê Saddam Hussein vestido de Nabucodonosor, correndo com os cavalos, e atrás mísseis, aviões, helicópteros, navios e tudo mais. Saddam Hussein é outro exemplo do orgulho que deixa a pessoa louca, que deixa a pessoa demente. Interessante. Paulo Freire dizia uma coisa: cuidado com a síndrome do opressor oprimido. Todo oprimido, quando assume o poder, tende a se tornar um opressor. Emiliano Zapata, libertador do México, começou como um revolucionário, combatendo a ditadura espanhola. E terminou sua vida como um terrível ditador. Que dramático. Por que o homem é assim? O poder, já dizia Maquiavel, o poder corrompe. É o Leviatã de Thomas Hobbes, o poder corrompe, todo mundo quer o poder. Então cuidado, para que a bênção que Deus lhe deu não se torne uma maldição. Aproveite a facilidade que você tem de falar inglês e use isso para a honra e glória de Deus, não para a honra e glória de si mesmo. Aproveite a facilidade de estar morando num país que se ganha em dólar, que você tem muita facilidade para pegar esta bênção e tornar o mundo um lugar um pouco melhor para viver. Ou se não puder tornar o mundo um lugar um pouco melhor, pelo menos um lugar um pouco menos ruim. Não use as bênçãos para se exaltar, use as bênçãos para testemunhar. Cuidado, não seja como crente aleleu, seja um crente aleluia. Tem gente que é aleluia, glória a Cristo, tem crente que é aleleu, glória para eu, então não vá por aí que não dá certo. Nabucodonosor, então, recebeu a sentença de Deus. Será que isso aconteceu? Aqui está a cidade de Babilônia. Lembra que eu mostrei a escavação para vocês, arqueológica? Lembra que eu mostrei o rio Eufrates? O templo de Entemenac, visto do satélite, que eu mostrei na foto anterior? Aqui está a porta de Ishtar, que Nabucodonosor havia construído. Aqui está uma cópia dela, uma montagem dela no Museu de Berlim. Curioso que muitos desses tijolos são tijolos originais da época. Note a coloração deles. Esse aqui é um tijolo de Nabucodonosor do Museu do Louvre, em Paris. Olha o azul, o lápis azul dos tijolos. Nada disso foi retocado. E esse aqui é o dragão, Bel, chamado Bel, o dragão, que foi derrotado por Marduk. Bom, essa era a Babilônia de Nabucodonosor. Grande, poderosa. Os jardins suspensos, com árvores que eu já falei, com mais de 20 metros de altura. Uma das grandes maravilhas do mundo. Dentro do jardim suspenso, você tinha tudo isso aí. Essa é uma reconstrução hipotética dos jardins suspensos de Babilônia. Do lado de fora eu já mostrei para vocês como seria, em forma de degraus, com as árvores de todo tipo, de toda a imaginação. E Nabucodonosor se orgulhava. Pena que o que antes era assim, hoje são ruínas assim. Agora,
Será que nós temos evidências arqueológicas da loucura de Nabucodonosor? Sim. Em primeiro lugar, chama-nos um detalhe interessante. Lembra que eu falei das crônicas babilônicas? Lembra que eu falei com vocês das crônicas de Nabonido, que contam os episódios do rei? Lá conta toda a vida de Nabucodonosor. Ano por ano do reinado de Nabucodonosor está retratado nos tabletes cuneiformes encontrados na Babilônia e que hoje estão no Museu do Louvre e no British Museum de Londres. Agora, o curioso é que não há registro histórico do governo de Nabucodonosor entre 582 e 575. Simplesmente não temos. Esses 7 anos aí não existe. As crônicas vão falando ano por ano do governo de Nabucodonosor, depois pulam, dão um hiato de 7 anos e depois continuam de novo. Além disso, há uma outra evidência. Berosso, que é um escritor babilônico, segundo a citação de Flávio Joséfo, escritor judeu do 1º século, ele menciona a loucura de Nabucodonosor. Abderos, que é um historiador grego, também escreveu em 268 a.C. Nabucodonosor foi possuído por alguma divindade e ocultou-se do seu governo. Alguma vez, algumas pessoas perguntam, escuta, mas é estranho. Se Nabucodonosor ficou louco, por que as pessoas o sustentaram durante 7 anos? Por que eles não o mataram? Por que alguém não usurpou o reino? Aliás, quando Nabucodonosor morreu, Evil-Merodach veio e tomou o reino, usurpou o reino. Havia 10 pessoas querendo tomar o reino para cada rei que existia. Tinha o rei e tinha 10 sentados querendo tomar o lugar dele. Puxa vida, se o rei ficou louco, era o momento exato para alguém usurpar o trono. Por que não usurparam? Porque Nabucodonosor estava vivo. Um usurpador só podia tomar o trono quando o rei morresse. Mas Nabucodonosor estava vivo. Então por que não mataram Nabucodonosor? As pessoas naquele tempo acreditavam que a loucura era uma possessão demoníaca, ou a possessão de algum espírito divino. Lembram que Davi, uma vez, para fugir da morte dos seus inimigos, ele fingiu que estava louco? Lembram disso? Davi fingiu que estava louco e começou a babar, porque assim ninguém ia colocar a mão nele para matá-lo. As pessoas tinham medo que quando você matasse um louco, o demônio que estava nele sairia do seu corpo e entraria no seu. Então ninguém tocava num louco. E a melhor maneira de se salvar numa situação dessa seria fingindo-se de louco. Tá certo? Aliás, uma pessoa uma vez até visitando um sanatório, achou interessante porque havia vários loucos ali, mais ou menos uns 70 loucos. E só havia 4 enfermeiros tomando conta de 70 loucos. E aquele homem perguntou ao enfermeiro, escuta, você não tem medo de vocês 4 tomarem conta de 70 loucos? Não, mas eles são muito mais do que vocês. E se eles resolverem fazer uma rebelião? Ah, isso nunca vai acontecer. E o rapaz perguntou, por quê? Os loucos não se unem jamais. Os loucos não têm capacidade de viver em comunidade. É cada um por si. Então qualquer comunidade que não sabe o significado da palavra união é louca. Esse tablete aí conta algo curioso. É uma das crônicas de Nabucodonosor e ela conta uma coisa interessante. Eu vou traduzir para vocês um dos pedaços que está escrito aqui. Nabucodonosor, as partes em reticências são partes do tablete que estão danificadas ou de difícil tradução. Mas dá para a gente ter uma boa noção. Olha o que diz esse texto. Nabucodonosor considerou sua vida pareceu de nenhum valor. Ele não mais demonstrava amor por seu filho e filha. A família e o clã deixaram de existir para ele. Suas ordens eram desconexas. Sua atenção não era mais para promover o bem de Eságuila, um dos maiores templos da Babilônia. Ele chorou amargamente a Marduk. Esse texto dá a entender então que Nabucodonosor estava realmente louco. De uma hora para outra, as suas ordens ficaram confusas, estranhas. Então Nabucodonosor não foi morto, porque eles temiam que era um demônio, separaram-no num canto e deixaram ali até que ele morresse. Só que 7 anos depois ele não morreu. Ele acabou recuperando a saúde e voltando para o reino. Alguns especialistas até descobriram qual o tipo da doença dele. Antes, deixe-me apenas dizer que também Qumran,
encontraram uma carta, chamada também Oração de Nabonido, mas o nome pode ser questionado, que fala do agradecimento ao Deus de Israel, porque livrou o rei de uma loucura, de um espírito de demônio. A doença que Nabucodonosor teve, segundo muitos psicólogos, seria uma dessas duas. A insana zoantrópica, ou boantropia. É uma doença registrada. É uma doença mental em que a pessoa pensa que é um boi. Sério. Ela é rara, mas acontece. Eles pensam que talvez pode ser uma espécie de bactéria que se aloja no cérebro, ou quem sabe algum próprio desvio mental. Vocês sabem que a questão das doenças mentais ainda está no começo do estudo, nós não sabemos detalhes a respeito disso. A boantropia, ou insana zoantrópica, zoo, animal, trópica, um típico de alguma coisa. Insana, doença. A doença típica de animais. A pessoa começa a se comportar como um animal. E a boantropia, ele pensa que é um boi. Ele começa a ruminar, ele começa a esfregar a mão no chão e começa a se comportar realmente como um boi. É possível que tenha sido esta a doença sofrida por Nabucodonosor. Felizmente, a Bíblia diz que depois dos 7 anos, quando Nabucodonosor recobriu as suas faculdades mentais, ele se arrependeu e ele voltou a reinar. E deixou esse testemunho lindo a respeito do Deus de Israel. Ele disse assim: todos os moradores... eu estou lendo o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão. Nem há quem possa lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Mas agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Se eu terminasse esse sermão aqui, e não fizesse nenhuma aplicação final para nós hoje, você teria apenas uma aula de história e arqueologia confirmando a doença mental de Nabucodonosor. Mas, olha para mim aqui e aprenda mais uma coisa. Eu não sou um psicólogo, nem fiz psicologia. Mas eu vou fazer às vezes de um psicólogo e vou dizer algumas coisas aqui. Há vários graus de doença, de loucura. A loucura não tem um estágio único, há vários graus. Todos nós temos um pouquinho de loucura durante o dia a dia. Todos nós, sabe aqueles famosos 5 minutos de loucura? Todos nós temos. Quem nunca fez uma careta diante do espelho e quando foi surpreendido por alguém fingiu que estava estourando uma espinha? É verdade ou não é? Todo filho único já tem vontade de fugir de casa. E vai por aí afora. Não é isso? Bem, existe uma classificação de loucura que acho muito interessante. Loucura, preste atenção nisso, é toda e qualquer forma de fuga da realidade. Aprenda essa definição. Loucura é toda e qualquer forma de fuga da realidade. Loucura é quando a realidade é uma e eu penso que é outra. Em frente a mim há uma câmera. Isto é a realidade. A realidade é a expressão exata. A verdade é a expressão exata da realidade. Isto é verdade, há uma câmera aqui. Mas se eu penso que em minha frente há uma árvore, isso é uma loucura. Porque eu estou fugindo da realidade. Guardou esse conceito?
Agora guarde um segundo conceito. Existe um tipo de louco chamado louco crônico. É o chamado borderline. Louco fronteiriço, melhor dizendo, não louco crônico, louco fronteiriço, aquele que está na fronteira, no border. Como é o louco fronteiriço? O borderline. É um louco que, se ele estivesse no hospício, ele não sairia de lá. Mas como ele está no hospício, a gente não tem argumento para mandá-lo para lá. Eu não tenho como mandá-lo para o hospício, mas se ele estivesse no hospício, ele não sairia de lá. Ele está sentado aí na rua, ele não rasga dinheiro, ele não atravessa na frente dos carros, mas ele vive constantemente fugindo da realidade. Sempre. Há pessoas que veem todo mundo contra ele. Há mulheres que veem em todas as mulheres uma amante do seu marido. Há maridos que veem em todos os homens um amante da sua mulher. Há pessoas que acham que todo mundo que sorri para ele está mentindo. Tem gente que vive raciocinando numa frequência própria. Ele acha que só ele tem a razão. Ninguém mais tem razão. Tem pessoas que fogem da realidade. Ele nunca dá razão aos outros. Ele sempre conta a história na versão dele. Isso é um tipo de loucura. Você ouve alguém dizendo assim, eu cheguei para ele e falei assim, fica calado. Fica calado. Ele ficou calado, não falou nada. Nada. É assim que a pessoa conta, né? Vai ouvir a versão do outro. Ele chegou gritando, eu calei, nem dei satisfação. Ele ficou lá falando igual o bobo lá. Sabe, toda história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. Isso é fato. Então cuidado para não ser um louco fronteiriço. Alguém que vive fugindo da realidade. Alguém que raciocina numa frequência própria e acha que só ele tem razão. Tem jovem que acha que nunca vai ficar velho. E que velho só fala bobagem. Que velho, quando dá conselho, é porque não curtiu a vida. Cuidado. Não pense besteira assim, não. De repente, ele está querendo te dar uma sugestão de uma besteira que ele fez e não quer que você cometa para não ter os mesmos erros. E tem pessoas mais velhas também que acham que todos os jovens não têm nada para oferecer. Só quando ele tiver a sua idade que ele vai ter alguma coisa para oferecer. Eu não sei se é assim. Essa igreja começou com jovens que o mais velho deles tinha 25 anos. Ellen White tinha 17. Tiago White tinha 21. Cuidado para não fugir da realidade. E quer uma dica de não fugir da realidade? A vida é feita de detalhes. A história é feita de detalhes, não de grandes coisas. Na Inglaterra, uma vez, eu vi no museu um prego, um parafuso, um prego desse tamanho. E uma plaqueta. Esse único prego quebrou, certa vez, em 1800 e pouco, e descarrilhou e causou o descarrilhamento de um trem de 17 vagões. Só um preguinho. Você sabia que a história da Segunda Guerra Mundial foi mudada por causa de uma pedrinha desse tamanho? Hitler já estava tentando testar armas atômicas. Quando Einstein fugiu para cá, para a América, ele já noticiou a Roosevelt do perigo das armas atômicas. Ele sabia que Hitler tinha quase o mapa da bomba atômica. E que mais cedo ou mais tarde, os Estados Unidos, a Alemanha iria jogar isso aí. E Hitler já estava fazendo testes com um navio, com um submarino, com munição atômica. E ele testou esse navio debaixo do mar para atacar a costa da Tunísia. E lá debaixo, a turbina do submarino, eu falei submarino, né? Engoliu uma pedrinha desse tamanho, ele perdeu o seu curso, bateu num rochedo e explodiu. Isso foi descoberto muito depois da guerra. Se essa pedrinha não tivesse entrado ali, não tivesse engolido, talvez ele teria conseguido soltar a bomba atômica antes dos americanos. E a Alemanha nazista seria vitoriosa na Segunda Guerra Mundial. O dia D teria uma outra história. Tudo por causa de uma pedrinha desse tamanho. Existe uma música no Brasil que um rapaz conta. Eu perguntei para minha mãe, onde é que você nasceu? Ela falou, bom, eu nasci em Curitiba, mas o meu pai, que é o seu avô, nasceu em Porto Alegre. E um dia ele foi caçar atrás de um morro. E quando ele estava caçando, ele ouviu uma moça gritando, socorro, socorro. E quando ele chegou desesperado, pensando que era um bandido que estava atacando, ele viu uma barata em cima de um pouco de arroz ali.
Ele matou a barata, ela ficou contente, ele se apaixonou por ela, os dois se apaixonaram. E aí começou a nossa família. E ele saiu dali triste, ele falou, puxa vida, se não tivesse aquela barata ali, ninguém tinha gritado. Se ninguém tivesse gritado, meu avô não tinha escutado nada, ele ia para a caçada. Se ele tivesse ido para a caçada, ele não tinha conhecido minha avó. Se ele não tivesse conhecido minha avó não teria minha mãe. Se minha mãe não existisse, meu pai não casaria com ela, então não nasceria. Eu devo minha vida a uma barata. Agora que você sabe que a vida é feita de detalhes, e que a loucura é toda e qualquer forma de fuga da realidade, preste atenção nesse conselho final. Quando você vira a placa, stop, pare. Não só porque a polícia daqui pode aparecer debaixo da terra, igual Matrix, não é por isso não. É porque a placa diz stop. Se você só reduz o seu carro e continua, você está fugindo da realidade. A placa está dizendo stop, mas você está agindo como se ela dissesse apenas slow. O semáforo está vermelho, mas você passou por ele. Agiu como se ele estivesse verde. Eu não estou falando daquela situação excepcional que você está com uma mulher grávida dentro do carro correndo para o hospital. Exceção é exceção. Eu estou falando do dia a dia. Compreende? Estou falando do dia a dia. Você age como se aquilo não fosse um problema. Você não lê a Bíblia todos os dias. Mas sabe que deveria ler. E vem para a igreja no sábado e age como se houvesse lido. Você vem ao sábado para a igreja, assiste o culto e volta para sua casa como se estivesse tudo bem. Quando você sabe que não está tudo bem. Você está fugindo da realidade. E quando você começa a fugir da realidade em coisas pequenas, cola. Você não estudou para a prova. Mas você olha do lado ali, tem uma anotação que lhe ajuda, você colou. Você não sabe a resposta, mas você agiu como se soubesse. Você fugiu da realidade. Quando você vai treinando sempre a ter microfugas da realidade, a sua mente vai estar sempre sendo treinada a fugir da realidade. Quando a vida lhe apresentar um grande desafio, você vai fazer aquilo que está acostumado. Vai fugir da realidade. Cuidado com a síndrome de Nabucodonosor. Eu espero que Deus não tenha que fazer você virar um animal. Porque Deus tem um plano muito melhor para você. Então, nesta noite, peça a Deus que o proteja, não de Satanás, apenas, mas de você mesmo. Porque às vezes, como diz a música, nós colocamos pedra para nós mesmos tropeçarmos. Peça a Deus que o proteja de si mesmo. A sua vida é algo muito importante para você colocar nas mãos de pessoas que cometem falha. Se eu tivesse uma Ferrari, eu não a daria para dirigir, eu não deixaria uma pessoa inexperiente dirigi-la. Você deixaria uma pessoa que está aprendendo a dirigir a sua Ferrari? De jeito nenhum. A Ferrari vale muito para você colocar na mão de um inexperiente, não é? A sua vida vale muito mais do que a Ferrari. Então, quer um conselho de amigo? Não a coloque nas suas mãos. Você comete falhas. E coloque nas mãos de Deus. Porque Ele sim é perfeito. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Obrigado, Senhor, pelas dicas e advertências da Bíblia. Obrigado, Senhor, porque a Bíblia nos revela até erros que outros cometeram no passado, para que possamos aprender com esses erros e não os cometermos hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem paciência conosco. Nós fazemos promessas e falhamos, tentamos levantar e caímos, achamos que sabemos muito quando na verdade não sabemos nada, achamos que temos muita experiência quando na verdade não temos tanta experiência assim. Achamos que estamos hábeis para controlar os nossos próprios negócios, para tomar conta de nossa própria vida, quando na verdade, ó Pai, precisamos desesperadamente de Ti e da Tua orientação. Nesse momento, Senhor, pedimos-Te proteção não apenas contra o inimigo das almas, pedimos-Te também proteção contra nós mesmos. Proteja-nos, Senhor, de nós mesmos. Porque às vezes nós sabotamos a nossa felicidade.
Ajuda-nos, ó Deus, por favor. Quantas vezes, Senhor, nós, por seguir o nosso próprio rumo, nos desviamos do seu caminho e acabamos caindo num lugar que a gente nem sabe mais como voltar para o ponto original. Mas obrigado, porque aí o Senhor tem misericórdia, faz um novo mapa e nos coloca de novo na estrada certa. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos a vencer o mal. E cura a síndrome de Nabucodonosor, que afeta a atmosfera desse mundo. Cura, não permita que nós sejamos contaminados por ela. Amanhã nós teremos mais um estudo, Senhor, da Tua Palavra, sobre a festa do rei Belsazar. Traga-nos aqui para ouvir a Tua mensagem, Senhor. Aprender mais dela e a colocar em prática as lições de Cristo para a nossa vida. Pois em nome dele nós oramos. Amém, Senhor.